Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Lição da Escola Bíblica Dominical de número 4, iremos falar sobre a importância do corpo. Por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lição desse trimestre, estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito. E nessa lição, especificamente, iremos falar sobre a importância do corpo. E o apóstolo Paulo, lá para os Coríntios, ele traz algo muito importante. O que ele faz, o apóstolo Paulo? O que a gente precisa entender nessa lição? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre o templo de Deus, o templo físico, e ele compara esse templo com o corpo humano, com o corpo do homem. Então, o que ele faz? Ele diz o seguinte, o templo não é de Deus, então também o vosso corpo também é de Deus. Aqui a gente precisa entender por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele faz menção especificamente ao templo lá do Antigo Testamento. Primeiramente, esse templo tem origem em Êxodo, quando Deus diz lá para Moisés: vós edificareis uma casa. Naquele período foi o tabernáculo, e eu habitarei no meio dele. Dentro deste tabernáculo, ele tinha algumas divisões. Quais eram as divisões? Ele tinha o pátio externo, dentro do tabernáculo ele tinha o lugar santo, e ele tinha um local que é chamado lugar santíssimo, Santo dos Santos. E ali a presença de Deus era real nesse lugar no Santo dos Santos. O que o apóstolo Paulo está falando com essa comparação? Existe o templo físico. Comparando ele, o vosso corpo também é o templo de Deus. Porque o vosso corpo não pertence a nós mesmos. Ele pertence a Deus. E por ele pertencer a Deus, ele também habita nesse corpo. Ou seja, como a presença de Deus era real, como Deus habitava, estava presente no Santo dos Santos, Deus também está presente. Ele habita em nós. Então, se Deus habita em nós, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o nosso corpo não é nosso, mas sim para glorificação a Deus, o meu comportamento através do meu corpo deve ser para glorificar a Deus. O que o apóstolo Paulo começa a falar para a igreja de Coríntios, nesse capítulo 6, ao qual eu estava lendo aqui, que eu li o primeiro versículo para vocês? Qual é o contexto? Ele começa a falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque o meu corpo não é meu. O meu corpo é de Deus. Ele está a serviço de glorificação para Deus. Aí o apóstolo Paulo faz esse comparativo, ele faz essa comparação, ele pega numa forma análoga o quê? O templo e o nosso corpo. Então o nosso corpo, ele não é nosso. O nosso corpo, ele tem como primazia sempre glorificar e exaltar a Deus. O nosso corpo é morada do Senhor. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz bem claro aqui: os quais pertencem a Deus. O que pertence a Deus? O nosso corpo. Portanto, qual é o cuidado que nós devemos ter? O que nós devemos fazer? Assim como aquele templo físico, o templo físico, aquela estrutura física, precisava de cuidado, precisava de reparo, precisava de ter uma manutenção, precisava de ter um zelo para com ele, ser cuidado, ter a sua manutenção. O nosso corpo também. O nosso corpo precisa de ter os cuidados, precisa de ter um zelo, precisa de ter manutenção. Precisamos fugir das coisas que vêm prejudicar o nosso corpo. As coisas que, na verdade, elas servem não para glorificar a Deus, mas servem sim para os males desse mundo.
Qual o exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui para a igreja de Coríntios? O vosso corpo é para glorificação a Deus, o vosso corpo não é para prostituição. O exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui para eles é sobre a prostituição. Vocês estão pensando o quê? Que o vosso corpo serve de deleite para vocês fazerem o que vocês quiserem? A prostituição é o mal. A prostituição é algo que estão acabando com a vida de vocês. Portanto, que o vosso corpo seja para glorificar a Deus. Então, fugir da prostituição. Esse é o exemplo que a igreja de Coríntios, as pessoas daquela cidade de Coríntios estavam passando, e o apóstolo Paulo estava dando esse exemplo, que a prostituição era para destruir o corpo, não para glorificar a Deus. Diversos outros exemplos você consegue encontrar no nosso tempo presente. O vício das drogas, os males que nos levam a nos afastar de Deus, o vício da pornografia. São diversos fatores que fazem que o nosso corpo não seja para glorificar e exaltar o nome de Deus. Ele serve, na verdade, para ter o prazer passageiro deste mundo. E isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Então, conforme um templo físico precisa de cuidado, precisa de zelo, precisa de manutenção, às vezes o nosso corpo também tem que ter esse cuidado de zelo, de manutenção, de verificar aonde precisa ser reparado. E quando um templo físico ele está passando por determinado problema, é chamado um profissional, um engenheiro, especificamente, dependendo do que for, ou às vezes um técnico de eletricista, um técnico hidráulico, que ele vai verificar qual é o problema que aquela estrutura física está passando e qual reparo precisa ser feito. Nós temos o maior especialista de todos os tempos. Nós temos aquele que nos criou, que conhece toda a nossa estrutura. E você tem acesso a ele, a ver aonde você precisa ser reparado. Qual é o mal que está acontecendo que precisa ter uma incursão de Deus nele? Você pode consultar a Deus através da oração, principalmente na leitura da palavra. E o maior especialista de todos, aquele que nos criou, ele irá falar, irá de encontro a você, irá falar, este templo, esta pessoa está precisando desse reparo. Por quê? Porque o corpo é dele e é para a glorificação do nome dele. E o mais fantástico aqui que o apóstolo Paulo diz sobre porque foste comprados por bom preço. Ele está falando aqui da salvação em Jesus Cristo. Essa semana eu estava falando acerca de Jesus para uma pessoa, e especificamente ela começou a fazer algumas indagações acerca de religiões e algumas vertentes do cristianismo. Falando, mas essa vertente do cristianismo tal diz isso, aquela diz aquilo, aquela diz aquilo lá, mas qual o caminho que eu vou seguir? Eu falei com ele o seguinte, aprenda uma coisa, o homem, ele foi criado por Deus e através dos seus pecados nós estamos afastados de Deus. E Jesus Cristo, coloque na sua mente, falei com ele, Jesus, ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é assembleano, ele não é presbiteriano, ele não é batista, ele não é nenhuma vertente evangélica. Jesus é Deus. E como Deus, ele quer pegar na sua mão e ligar você novamente a Deus. Somente através dele você irá conseguir chegar a Deus, que é o seu Criador. Não adianta você pensar que a religião irá fazer isso. O único que é capaz de fazer isso é Jesus Cristo. Então, quando o homem ele entende isso, ele aceita Jesus, ele vai através de Cristo, e Cristo vai ligar novamente o homem a Deus, ali ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ali o templo, que é ele, vai ser habitado pelo próprio Deus. Conforme Deus falou lá em Êxodo,
edifica entre vós um local, a minha casa, onde eu habitarei. Jesus ligou novamente o homem a Deus e fez desse homem, deste templo, de carne e osso, a habitação do Deus Altíssimo para a glorificação de Deus. Que você venha ter uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.